Capítulo 21. Na Universidade. Edifício de Ciência e Tecnologia. Nossa visitação prosseguia rumo ao Edifício de Ciência e Tecnologia, ainda localizado no setor de conhecimentos gerais da universidade. Tomamos nosso veículo até a próxima parada e, durante o trajeto, Virna iniciou suas instruções sobre o referido recinto. Queridos colegas, espero que estejam apreciando nossa jornada. Partimos agora em direção ao Edifício de Ciência e Tecnologia, onde poderão contemplar o desenvolvimento técnico-científico humano ao longo dos tempos. Foi construído com o objetivo de revelar aos estrangeiros nossa história evolutiva nesses domínios. Observarão, assim, como o homem primitivo deu seus primeiros passos rumo ao despertar de sua racionalidade, começando pelo uso do fogo e dos elementos naturais como instrumentos de caça e pesca, ainda em seu período nômade. Posteriormente, abandonando o nomadismo para se fixar em comunidades, passou a dominar as técnicas da agricultura. A partir daí, conhecerão também os primeiros sistemas de irrigação agrícola e abastecimento de água desenvolvidos pelo homem, bem como as técnicas construtivas de suas primeiras moradias. Contemplarão, ainda, a invenção da roda e a domesticação dos animais para auxílio no trabalho e transporte. Em seguida, observarão como as revoluções industriais transformaram profundamente o panorama socioeconômico humano, introduzindo o motor a vapor, a energia elétrica, a lâmpada, o rádio e meios de comunicação como o telefone. Isso culminou, atualmente, na efervescente globalização do planeta, com o desenvolvimento da internet, dos meios de transporte, o surgimento dos celulares, computadores, entre outros elementos cruciais para a vida na sociedade rhodierna. Todo o edifício foi projetado para expressar essa história da evolução técnico-científica da humanidade. É preciso que observem com os próprios olhos para terem a real dimensão do que vos falo. Concluiu Virna educadamente. Deslocamo-nos pelas vias da universidade até o suntuoso prédio, que refletia a pujante modernidade da sociedade atual. O edifício foi concebido em forma esférica, semelhante a um imenso globo, cuja superfície era formada por uma delicada pele vitrificada e translúcida. Assim, ao longe, divisávamos os numerosos pavimentos que o compunham, pairando sobre a atmosfera sem qualquer sustentação. Um vazio central, em forma circular, rompia o edifício, permitindo o fluxo vertical de elevadores, que transportavam os visitantes, indo e vindo pela edificação. Aparentemente, cada andar dedicava-se a representar determinada fase evolutiva humana, lembrando um avançado e refinado museu, especialmente criado com esse intento. Aportamos aos pés do imenso edifício. Como sua arquitetura era esférica, havia por baixo do mesmo um vasto subsolo aberto, por onde os visitantes o acessavam através de seu polo inferior. No entorno daquele imenso sulco, um espelho d'água em forma circular o envolvia, desaguando em borda infinita, perfazendo uma cascata colossal, de grande queda. Tínhamos, assim, a impressão de estarmos rodeados por uma cachoeira em nosso entorno, e sentir aquela suave brisa molhada por nossas faces era muito prazeroso. Seguimos nossa guia até acessarmos o elevador na região do subsolo. Virna forneceu-nos maiores explicações sobre como procederia nossa visitação. Queridos irmãos, percebam que a arquitetura de nosso edifício visa refletir a modernidade humana e foi esculpida em forma esférica para homenagear nosso planeta. Iniciaremos nossa visita pelos andares inferiores, onde encontraremos o início do desenvolvimento técnico-científico humano, e à medida que ascendermos, encontrarão manifestações cada vez mais complexas da expressão intelectual do homem, finalizou Virna. Nosso elevador assentou no primeiro piso, e tão logo descemos, fomos recepcionados pelos organizadores do espaço. Entregaram-nos os capacetes e óculos específicos, indispensáveis para a apreciação da realidade virtual aumentada. Aparentemente, toda a visitação dar-se-ia em moldes similares aos dos demais edifícios, com vivências altamente realistas. Deixamos a antessala do pavimento e logo ingressamos em seu salão principal. Um vastíssimo espaço dava-nos mostra da experiência por vindoura. De repente, víamo-nos em um ambiente semelhante às savanas africanas. Estepe rala, com extensos campos e árvores esparsas ao longe. Alguns animais calmamente circulavam por ali, em busca de alimento na ampla paisagem. Percebia, então, um diminuto grupo de homens primitivos,
escondidos sob moitas de arbustos, à espreita de sua caça. Assim que um pequeno animal cruzou-lhes o caminho, não tardaram em feri-lo com uma lança e rapidamente o abateram. Aparentemente, o alimento daquele dia estava garantido para o pequeno clã. Seguimos-los até sua morada em uma loca de pedras em uma montanha próxima. Ali, suas mulheres com seus filhos os aguardavam para a refeição. Observávamos prepararem o alimento, cortando-o e posteriormente levando-o ao fogo. Víamos suas ferramentas rudimentares e a forma gutural como se comunicavam. Eram realmente seres brutos, distantes do refinado homem moderno. Conforme as ferramentas rudimentares apareciam na cena, a inteligência daquela realidade virtual explicava-nos do que se tratava, quando surgira e como auxiliara o homem a cumprir sua etapa evolutiva até ali. Tínhamos elucidações também a respeito das capacidades intelectivas daqueles homens, com notáveis limitações cognitivas. Informavam-nos ainda sobre o embrutecido corpo físico que lhes servia de veículo na matéria, incapaz até então de refletir manifestações de inteligência superior. Aproximavam-se os homens daquele tempo mais dos animais do que propriamente do homem atual. E graças às transmutações genéticas do veículo físico, facultadas pelo comando planetário, hoje possuímos um corpo compatível com nosso avanço intelectual. Nosso grupo passou alguns minutos naquela exposição, tão viva e real quanto a dos demais cinemas que visitáramos. E tão logo estávamos satisfeitos, seguimos ao andar superior, sob o comando de Virna. Acima, um procedimento similar tomou curso, entretanto, adentrávamos outra fase evolutiva da humanidade, dessa vez a das primeiras civilizações. As primeiras cidades formavam-se à beira de largos cursos d'água, que serviam para irrigar as plantações que sustentavam a vida do homem, agora fixo. Os animais cumpriam importante função na vida cotidiana dos povos, auxiliando-os nas tarefas agrícolas e de transporte de cargas, além de servir-lhes de meio de subsistência, donde extraíam a nutrição proteica para a sustentação da vida. O homem já inventara a roda e dominava algumas técnicas construtivas que lhe permitiam a estruturação das cidades. Percebia-se uma linguagem mais sofisticada e rica, o surgimento da escrita e mesmo os corpos físicos mais desenvolvidos, que permitiam melhor manifestação de sua inteligência. A tecnologia presente no recinto permitia-nos verificar, ainda, o panorama extrafísico daquele período. Observávamos que almas experientes, advindas de outros orbes, iniciavam sua jornada no plano terrestre a fim de suscitar o desenvolvimento daquelas comunidades. Dinamizariam o avanço da matemática, astronomia, física, medicina, engenharia, entre outros. Evidenciava-se que o plano espiritual sempre atuava nos bastidores das revoluções do globo, sustentando-lhe o progresso nas diversas frentes. Quão gracioso era contemplar o amor presente nos governadores do Projeto Terra àquele tempo. Consciências ascendidas que ternamente direcionavam o progresso da humanidade, balizando sua rota evolutiva desde seus primórdios. Permanecemos mais alguns minutos por ali, contemplando a riqueza daqueles tempos, nos quais a alma do homem tomava os primeiros contatos com a ciência propriamente dita, mediante a vivência com seres extraterrestres encarnados. Fim do nosso prazo, tomamos novamente o elevador para subirmos ao pavimento superior, onde nos introduzimos às civilizações da antiguidade, como Grécia, Roma e a China antiga. Víamos uma organização social mais desenvolvida, com engenharia e arquiteturas mais avançadas, meios de locomoção à tração animal mais rebuscados. A medicina tomava cada vez mais corpo e verificava-se avanços na matemática e astronomia. Não tomarei demasiado tempo nas explanações de todas as civilizações que pudemos visitar por ali, visto que tais avanços estão presentes nos livros de história do plano denso. Gostaria apenas de ressaltar a intensa movimentação no astral, que se verificava durante o período da Revolução Científica e Cultural Europeia, por volta do século XVI. Renomados gênios preparavam sua incursão ao planeta a fim de impeli-lo ao progresso. Observávamos a chegada de consciências como a de Da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, que muito contribuíram com o avanço das diversas ciências de nosso planeta. Dali, avançamos para as revoluções industriais, donde surgiram, inicialmente, os motores a vapor, a produção em larga escala de bens e a comunicação com o telégrafo.
Passando pela segunda revolução, com a descoberta da eletricidade, o advento da lâmpada e dos veículos automotivos. Por fim, desembocaríamos no século XX, com a terceira revolução industrial e o surgimento da internet, do telefone, da televisão, meios de transporte como o avião, entre tantos outros avanços que facilitaram nossa vida. Vislumbrando todo aquele painel, percebíamos que nosso planeta sempre recebera, no tempo devido, influxos de progresso facilitados pela espiritualidade superior, à maneira de contrações que o impeliam a adentrar novos patamares de desenvolvimento. Ao longo dos séculos, ora nos defrontávamos com períodos de maior intensificação e agudez de progresso, noutros momentos, enfrentávamos períodos de refreamento e calmaria evolutiva. Esse era o movimento evolutivo terrestre, ondas de progresso impelidas pelos governos superiores, nas quais os protagonistas desses movimentos eram inteligências avançadas, advindas de planos elevados da criação, abalando a inércia das consciências que aqui dormiam. Vivenciamos, atualmente, uma conjuntura similar. A transição planetária constitui-se em mais uma onda de progresso técnico-científico para a humanidade. Robôs, inteligência artificial, meios de transporte modernos e uma intensa globalização proporcionada pelos desenvolvidos meios de comunicação. Que mais estaria reservado à humanidade do futuro? Que adventos seriam propiciados pelos governos superiores do orbe? Certamente, muito do que experimentamos atualmente em nossos planos mais desenvolvidos do astral, em algum momento, estará disponível para a humanidade. Contudo, não poderia falar-lhes nem quando nem como, pois tais mistérios estão além de minha compreensão. Por fim, chegávamos ao último pavimento do Centro de Desenvolvimento Técnico-Científico, aportando em um imenso terraço de teto vitrificado. Por ali pudemos compartilhar nossas experiências, a começar por Virna, que nos ofereceu esclarecimentos. Bem, amigos, espero que tenham apreciado nossa visita ao recinto. As tecnologias de exposição são similares às dos outros edifícios. Nosso objetivo aqui, além de mostrar aos estrangeiros a evolução gradual da tecnologia e ciências terrestres, era, sobretudo, expor-lhes como o plano sutil opera em tais revoluções, sendo o fulcro gerador do avanço. Compreenderão que eles próprios fazem parte desse rebuscado programa de progresso do orbe terrestre, sendo, nesse momento, a mola propulsora a lançar a intelectualidade humana a novos patamares. Avanços na medicina, na ciência aeroespacial, na física, na química são esperados para esse século. E, nesse sentido, envolvidas consciências têm se preparado para operá-las. Nada foge, companheiros, à organização dos planos superiores. Eles regem a evolução planetária, possuindo para isso todos os meios de operação. Não pensemos que, por algum momento, possa a Terra estar abandonada ou perdida no que tange à condução de sua rota evolutiva. Forças malignas são incapazes de opor-se ao poder que advém do próprio Criador, por meio de nosso governo superior. Seguiremos naturalmente nosso curso evolutivo e avançaremos aos patamares desejados por Deus para cada tempo. Consciências baderneiras, em oposição ao progresso, sofrerão migrações massivas a orbes primitivos, condizentes com o seu atual panorama evolutivo, concluiu Virna. Gratas explanações, companheira, aduziu Omani. Nada foge aos excelsos desígnios do Senhor. Mesmo nós, em nosso plano, sofremos-lhe a influência terna e suave. Movimentamo-nos ao seu sabor, como a folha de outono dança ao sabor do vento nas tardes que anunciam o inverno. É preciso percebermos como nosso Criador atua em nossas jornadas. Está sempre presente, fomentando-nos os clarões conscienciais, as curas de nossa alma, os avanços em nosso intelecto. É sempre Ele a oportunizar ocasiões diversas em nossa vida. Convites inesperados que nos visitam, almas benevolentes a cruzarem nosso caminho e oferecer-nos sua bênção, relações dadivosas que nos ensinam o amor em suas mais sublimes expressões. Aprendamos a viver em nosso Pai, por Ele preenchidos e imantados. Assim, saberemos tanto mais nosso lugar. Através dele, poderemos nos movimentar nos diversos planos da vida, ouvindo-lhe os desejos e servindo-lhe com amor e gratidão. Há esplêndidas revoluções a operarem-se em planos menores também, companheiros no plano de nossas vidas.
E não creiamos que nosso Senhor as ignore ou as considere irrelevantes. Eis que as observa com bom ânimo e boa vontade. Estejamos abertos à sua gentil atuação em nossas vidas. Concluiu nosso irmão Omani fraternalmente. As palavras de Omani ecoavam vividamente em meu íntimo. Sempre estivera intrinsecamente ligado ao divino, desde minha última encarnação, entregando-lhe minha vida para servi-lo, nos limites de minhas possibilidades. Sabia que as oportunidades a mim ofertadas no plano sutil certamente eram por ele financiadas. Quanta beneficência a emanar de seu coração doce e pacífico. Tomamos algum tempo no terraço, apreciando a vista panorâmica da universidade. Compartilhávamos o espaço com nossos irmãos estrangeiros, por sua vez radiantes e felizes por serem progresso de nosso povo. Contemplar a extensa universidade coberta por gramados verdes e cintilantes era fascinante. Encontrava-me em um paraíso, o paraíso de alvorada celeste. Assim, despedíamos-nos de mais uma visitação, repleta de surpresas do mais alto teor. Virna, por fim, orientou-nos quanto aos próximos passos. Vejam, irmãos, visitamos, até o momento, os 3 principais edifícios do setor de conhecimentos gerais: o dedicado às artes, o edifício filosófico, religioso e o científico. Temos ainda outras instalações menores destinadas ao estudo da evolução da fauna e flora planetária. Outra reservada ao processo de formação da Mãe Terra do ponto de vista geológico e astronômico. Outra, ainda, dedicada à evolução de nossos corpos densos e sua relação com os corpos sutis, dentre outras. Todavia, considero que tenhamos visitado os principais. Restar-nos-ia ainda conhecer o setor de conhecimentos específicos da universidade. Tais edifícios comungam-se estreitamente com o departamento de encarnação, dado que muitas almas com planos encarnatórios vinculados a certas profissões do globo colhem, nesses espaços, o conhecimento necessário para o êxito em suas tarefas. Sendo assim, seria mais útil visitá-los ao estagiarem no departamento de encarnação. Lá encontrarão indivíduos capacitados para isso. Meu foco central são os edifícios de conhecimento geral, cujo objetivo é elucidar os estrangeiros quanto ao processo evolutivo dos homens nos diversos campos da criação. Finalizou Virna. Nosso companheiro Omani prosseguiu. Concordo plenamente, Virna. Será de maior proveito que assim procedamos. Creio que daremos por finalizada nossa visita à universidade. Foram muitas vivências que contribuíram sobremaneira com a expansão de conhecimento de Savi e Jade. Eu e Davi, mais experientes no grupo, já tivemos contato com as novidades de Alvorada Celeste, tendo em vista que auxiliamos em sua estruturação. Permita-nos agradecer o tempo dedicado e a cordialidade com que conduziu essa excursão. Assim, todos a cumprimentamos fraternalmente. Estávamos profundamente gratos pelos serviços de Virna, dedicada e laboriosa companheira, que muito bem servia à comunidade de Alvorada Celeste. Novos conhecimentos nos aguardavam. Apesar de cansado, estava feliz e radiante por todo o horizonte que se abria, compreendendo um pouco mais sobre a organização da obra divina em seus bastidores, por sobre a terra.